Olá, meus amigos, minhas amigas e colegas concurseiros. Vamos aqui para mais um comentário de uma questão da banca FGV, visando o concurso da FunSaúde para o cargo de engenheiro civil, dando continuidade aí nos comentários do professor e mestre Anísio Menezes. Vamos aqui para o comentário da questão. Trata-se de uma questão, como vamos ver, de empuxo, é uma questão da parte de obras de contenção ou geotecnia. E a questão nos diz o seguinte: assinala a opção que indica o valor do empuxo ativo, já até deixei aqui marcado, calculado utilizando a teoria de Rankine por metro de comprimento do muro do desenho esquemático a seguir. E aí ele nos dá o desenho esquemático. E aí a gente pode ver que se trata de um muro de 6 metros de altura, 2 metros mais 4 metros. Esse muro está contendo dois tipos de solo, né? Uma camada é de solo de areia e outra camada é de argila arenosa. Para areia, a questão nos forneceu o peso específico. No caso, ele diz peso específico saturado, apesar de não ter nenhum nível de água indicado aqui no desenho, então provavelmente aqui ocorreu um erro, mas isso a gente pode desconsiderar. Então ele nos forneceu o peso específico da areia, nos forneceu o coeficiente de empuxo ativo para a areia, nos forneceu o peso específico da argila arenosa, e aqui um ponto muito importante, que eles nos forneceu também a coesão para a argila e nos forneceu o coeficiente de empuxo ativo para a argila. Veja que nós estamos aqui, ele forneceu o coeficiente de empuxo ativo porque ele solicitou o empuxo ativo, né? O empuxo ativo, como a gente vai ver a seguir, é aquele que o muro pode se deslocar, se distender, de modo que o solo se expanda. Então o muro vai se deslocar nesse sentido aqui. Uma coisa muito importante dessa questão, como a gente vai também ver lá no próximo slide, existe uma diferenciação no cálculo do empuxo lateral para um solo coesivo, tendo em vista que a coesão vai ter uma contribuição no cálculo do empuxo lateral, enquanto que para um solo não coesivo como areia, e portanto nem que não foi fornecido o valor da coesão porque lá é igual a zero, essa contribuição não vai existir. E eles não fornecem aqui os valores a serem calculados, né? Qual o valor do empuxo, as alternativas. Então vamos aqui para o cálculo da questão, certo? A primeira parte aqui é relembrando a diferenciação entre empuxo ativo e empuxo passivo. No empuxo ativo o solo vai se deslocar nesse sentido e vai tender a se distender, na verdade, né? Empurrar aquela contenção de modo que ela se desloque dessa maneira. No empuxo passivo é o contrário, o muro vai forçar, vamos dizer assim, o solo para dentro e vai criar uma força aqui de compressão e vai se deslocar nesse sentido. E aí a gente tem basicamente para concursos duas teorias que normalmente são cobradas. A teoria de Rankine. Na teoria de Rankine não é considerado o atrito na interface do muro e o solo, e tem também a teoria de Coulomb. Na teoria de Coulomb, as equações foram derivadas, né, no caso geral, considerando o atrito existente na interface entre o muro de contenção e o solo. No caso, nós vamos trabalhar com a teoria de Rankine e não há atrito na interface entre o muro e o solo. Portanto, nem foi fornecido esse parâmetro para essa questão. A equação geral para o cálculo do empuxo lateral ou empuxo horizontal, no caso aqui nós estamos falando de tensões, mas o empuxo vai ser calculado com base nos diagramas de tensão. A tensão horizontal ela é calculada em função da tensão vertical existente no solo, né, que a gente sabe que é função do peso específico e da altura da camada do solo. E tem uma parcela também aqui na equação geral, e esse é o ponto importante dessa questão, que para solos coesivos
a gente tem essa contribuição da coesão no cálculo da tensão horizontal, certo? E essa aqui é a equação geral para o cálculo do empuxo da tensão horizontal que o solo vai realizar no muro. Para o cálculo, é importante a gente seguir aqui alguns pontos. Eu vou considerar, certo, um eixo vertical, iniciando no topo aqui da camada do solo, e o eixo vertical vai se desenvolver nesse sentido. De modo que aqui a gente vai ter um Z igual a 2, aqui um Z igual a 0 e aqui um Z igual a 6, que é 2 mais 4. E o objetivo disso é a gente calcular essas tensões em cada um desses pontos. Então a gente vai calcular a tensão aqui, vai calcular a tensão nessa altura aqui e vai calcular outra tensão nessa altura aqui, considerando o eixo aqui em cima, iniciando aqui em cima. E a gente vai fazer isso utilizando essa equação geral. Então, para Z igual a 0, como a gente não tem nesse muro aqui nenhuma sobrecarga, não há nada fazendo uma sobrecarga aqui na areia, então a tensão vai ser igual a 0. A tensão vertical é igual a 0 e a tensão também horizontal, lateral, vai ser igual a 0. Para Z igual a 2, nós vamos ter o seguinte, aí eu vou ter que ficar alternando aqui porque não dava para colocar a figura nesse mesmo slide, tá? Para solos não coesivos, como é o caso da primeira camada aqui de solo, é uma areia, não é coesivo, essa parcela de contribuição vai ser igual a 0. Como não tem coesão, isso tudo aqui é igual a 0. E a tensão horizontal vai ser função apenas da tensão vertical e do coeficiente de empuxo ativo. Fazendo isso para a areia, a gente vai ter que a tensão vertical vai ser o quê? O valor do peso específico para a areia é 17 e a altura da camada de solo é igual a 2. Substituindo esses dois parâmetros nessa equação aqui, a gente vai ter que a tensão vertical é igual a 34 kN por metro quadrado. E aí a gente substitui o valor da tensão vertical aqui nessa equação para encontrar o valor da tensão horizontal, né, lateral, que é exercida no muro de contenção. O valor do coeficiente empuxativo já foi fornecido lá nos dados iniciais da questão, é 0,361 para areia, e 34 é o valor da tensão vertical que a gente acabou de calcular. Substituindo isso aqui, vai dar esse valor da tensão horizontal. E aqui tem um ponto importante, certo? Como nós temos duas camadas de solos diferentes, com coeficiente de empuxo ativo diferentes, haverá aqui uma descontinuidade nas tensões laterais. Então, eu vou calcular um valor logo aqui acima, dessa linha aqui que define os 2 metros, e um valor logo aqui abaixo. Isso aqui a gente pode pensar como ocorre normalmente quando a gente submete uma viga a uma carga concentrada, por exemplo, certo? É só para a gente ter um parâmetro, talvez, de comparação, mas a gente sabe que nesse ponto aqui tem uma descontinuidade se a gente for traçar o diagrama de esforço cortante, por exemplo. Então, isso aqui é de maneira similar. Como a gente tem coeficientes de empuxo ativos diferentes, logo acima da areia nós vamos ter um valor de tensão horizontal. E logo aqui abaixo, na argila, como o coeficiente é diferente, a gente vai ter outro valor de tensão. Isso aqui vai gerar uma descontinuidade nos diagramas, como a gente vai ver logo a seguir. Então, esse valor que eu estou calculando utilizando o coeficiente de empuxo da areia. E logo abaixo daquela linha de 2 metros, a gente vai ter o mesmo valor da tensão vertical, mas vai utilizar o coeficiente de empuxo da argila. E também a gente vai considerar o valor da contribuição da coesão da argila. Isso aqui já foi fornecido na questão, o valor dessa raiz quadrada. O valor da coesão foi fornecido, é igual a 10. Esse 2 vem já da equação geral. Esse aqui é o valor do coeficiente de empuxo ativo. Esse aqui é o valor da tensão vertical, que é a mesma. Substituindo esses valores, a gente vai achar outro valor. Veja que esse valor é diferente desse. Por isso que eu digo que haverá uma descontinuidade quando a gente for traçar os diagramas. E a gente vai calcular agora também o valor para
a altura de 6 metros, considerando aquela orientação do eixo vertical. E aí a gente vai ter a contribuição na tensão vertical da parte da areia e a contribuição da parte da argila. Basta substituir os pesos específicos vezes a altura da camada, a gente vai achar a tensão vertical. Substituindo a tensão vertical nessa equação geral aqui, a gente vai obter a tensão horizontal para a argila, né, no caso, a uma altura de 6 metros. Então, substituindo o valor do coeficiente de empuxo da argila, o valor calculado da tensão vertical, e aqui também já foi fornecido no enunciado da questão, a gente encontra esse valor de tensão horizontal exercida no muro de contenção a uma altura de 6 metros, considerando aquela orientação. Com base nisso, a gente consegue traçar os diagramas de tensões exercidas no muro de contenção, certo? Então aqui é 0 metros, a 0 metros é igual a 0, aqui é 2 metros. A 2 metros, logo acima a gente vai ter um valor, logo abaixo a gente vai ter outro, a 6 metros a gente vai ter esse valor de 45. Então a gente tem esse diagrama aqui de tensões exercidas no muro. O valor do empuxo nada mais vai ser do que a área desses diagramas, certo? E aí, se nós calculamos a área de cada um desses diagramas e somar, a gente vai obter o valor do empuxo ativo total exercido no muro de contenção. E calcular a área desses diagramas é bastante simples, né? Subdividindo em triângulos e retângulos, aqui que eu já deixei colorido, a gente pode simplesmente multiplicar, no caso do triângulo, base vezes a altura. No caso, a base vai ser igual ao valor da tensão horizontal calculada, a altura vai ser igual à altura da camada, então 2 vezes 12,27 dividido por 2 vai ser a área. Fazendo o mesmo aqui para o retângulo e para o triângulo em azul, que também é função aqui da altura da camada, e também das tensões calculadas, a gente obtém o valor do empuxo ativo. Voltando lá para as alternativas, a gente encontra o valor de 113,47, que é aproximadamente 113,5 kN por metro aqui no caso. Como é um empuxo, eu coloquei errado aqui o valor. Quilonewtons por metro. E é basicamente isso. O ponto importante aqui dessa questão, que vale a pena você realmente guardar, é essa equação geral, certo? Porque muitas questões não abordam essa contribuição que a coesão vai exercer na tensão horizontal exercida no muro de contenção. E essa questão abordou esse ponto. É uma questão que eu considero até uma questão difícil, certo? Porque não é uma equação normalmente que a gente vê em muitas questões de concurso. E vale a pena você guardar toda essa teoria aqui e essa equação também, que não foi fornecida, vale a pena guardar para concursos da banca FGV que esse tema seja abordado. Então era isso. Deixem aí alguma dúvida nos comentários, que na medida do possível nós iremos responder. Agradeço a todos que assistiram. Desejo um excelente dia de estudos aí e se dediquem bastante.